Neste vídeo trataremos do tema Estudando a audição. A audição é um sentido ligado ao aprendizado e talvez o mais antigo. Quando relacionamos a cultura, história, religião, e tudo que era passado de geração a geração como foi antes da popularização da escrita. Através da fala o conhecimento e a informação que são propagados por ondas sonoras captados pela audição e processadas e distribuídas no cérebro que por um dos processos de memorização e também na repetição conseguimos fixar o que é importante a ser armazenado. Toda cultura, história, conhecimento vieram principalmente pelo ouvir. Conseguimos distinguir e reconhecer sons e associá-los a um objeto, animal, pessoa, instrumento, etc. Muito resumidamente, a audição basicamente se dá pela entrada de ondas sonoras pela orelha que forma externamente uma caixa acústica, entra pelo ouvido médio, chegando ao tímpano que é uma membrana que vibra estimulando os ossos transmitindo aos canais e a cóclea estimulando o nervo vestíbulo coclear que liga ao cérebro que codifica em sons. Antes de esmiuçar a audição, um pouco de memória afetiva e curiosidades. As frequências sonoras audíveis pelo ouvido humano estão entre 20 Hz e 20.000 Hz, embora os limites não sejam absolutos. Alguns animais, como cães, gatos, morcegos e golfinhos, têm uma capacidade auditiva maior que a dos humanos. Por exemplo, os cães podem captar sons de até 40.000 Hz, enquanto os golfinhos e morcegos podem ouvir até 160.000 Hz. Tudo começa com o som viajando como ondas pelo ar. Imagine uma gota de água caindo na água propagando as ondas de impacto a todas as direções. Agora, imagine uma pessoa falando e as ondas saindo da boca entrando no seu ouvido. O mesmo ocorre com a brincadeira infantil que era basicamente prender as duas extremidades de um barbante dois copinhos de plástico ou alguma latinha de metal e então esticando o barbante e falando no copinho, conseguia-se ouvir do outro lado. Isso ocorre porque as ondas se propagam no barbante fazendo ele vibrar. Outro exemplo é o fonógrafo de cilindro, inventado por Thomas Edison em 1877 e patenteado em 1878. No entanto, o primeiro aparelho a registrar sons foi o fonoautógrafo, criado em 1857 pelo bibliotecário francês Edouard Léon Scott de Martinville. O fonoautógrafo usava um diafragma para captar vibrações sonoras, que moviam uma caneta contra um cilindro coberto com pigmento preto. A primeira gravação de som registrada foi a canção folclórica francesa Au clair de la lune, em 20 de abril de 1860, encontrada em 2008 em um arquivo em Paris. Vamos ouvir. Agora, vamos detalhar a figura que mostra como é nosso sistema auditivo. As ondas sonoras são captadas pelo pavilhão auricular, a parte externa da orelha, que as direciona para dentro por causa de seu formato, sendo captada e direcionada pelo meato acústico externo que direciona para o orifício do meato acústico tendo por barreira, o trago que impede que o som disperse. As ondas sonoras entram no canal auditivo até chegarem ao tímpano que é uma fina membrana que vibra de acordo com as frequências do som. Essas vibrações são transmitidas através de três pequenos ossos no ouvido médio, o martelo, a bigorna e o estribo. Esses ossículos amplificam o som e o conduzem até ao ouvido interno. No ouvido interno, as vibrações chegam à cóclea, uma estrutura em espiral cheia de líquido. Quando o som chega aqui, ele faz com que o líquido dentro da cóclea se mova. Este movimento ativa milhares de pequenas células sensoriais chamadas de células ciliadas. Cada uma dessas células ciliadas é sensível a uma frequência específica de som, permitindo que captem desde sons graves até os mais agudos. Essas células ciliadas convertem as vibrações em impulsos elétricos, que são então enviados através do nervo auditivo diretamente para o cérebro. Agora, a parte mais fascinante acontece, o cérebro entra em ação. Através de uma região chamada córtex auditivo, localizada no lobo temporal, o cérebro recebe esses sinais e começa a decodificá-los. O cérebro distingue o tom, a intensidade e a localização do som, permitindo-nos reconhecer vozes, músicas e os sons do ambiente ao nosso redor. O mundo ao nosso redor está cheio de sons.
desde o suave murmúrio das ondas até o intenso som de uma explosão. Mas, como exatamente nosso corpo e cérebro transformam essas ondas sonoras em algo que podemos entender? O processamento auditivo no cérebro não é apenas uma questão de ouvir, mas de interpretar. A partir dessa decodificação, associamos os sons a memórias, emoções e significados. O som de uma voz pode nos reconfortar, enquanto o som de uma sirene nos alerta sobre o perigo. Por isso todos os nossos sentidos dependem também de nossas experiências, emoções e o que conseguimos reter por mecanismos associativos, repetitivos, etc. Nosso cérebro é dividido por áreas principais de atuação, podendo haver ou não conexões entre elas. A isso chamamos de plasticidade através de conexões chamadas de conectomas. É por isso que conseguimos fazer associações com músicas, lugares, reconhecimento de voz, canto dos pássaros, etc. Atenção! Se preferir, deixe o vídeo em uma velocidade menor para melhor entendimento. As figuras dos sentidos seguem a bibliografia na descrição do vídeo e pode ser encontrada facilmente de forma gratuita. Penso ser melhor colocar os diferentes órgãos dos sentidos em vídeos separados para facilitar a organização. Mais uma vez reforço que a bibliografia se encontra na descrição. Se você gostou, dê o like, se quiser acompanhar o canal considere inscrever-se e ativar o sininho. No próximo vídeo vou falar sobre olfato. Então, até lá!